Meus queridos, a paz do Senhor, quero já agradecer a sua audiência no nosso programa Direto ao Ponto, da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós tratamos sobre as lições da Escola Bíblica produzida pela CPAD. Nessa sessão nós estaremos tratando sobre a lição de número 9, e traz o tema Resistindo à Tentação no Caminho. Queremos já agradecer a sua presença e pedir, se possível, nos ajude compartilhando esse trabalho tão importante, curtindo, comentando, tá? Se você ainda não é nosso amigo no Facebook, vai lá, deixa o seu convite, porque lá também nós estaremos disponibilizando a nossa lição, assim como também na página, no canal do YouTube, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a compartilhar esse trabalho, tá bom? Porque aqui nós temos o propósito de transmitir a palavra de Deus nesse canal propriamente, através das lições da Escola Bíblica. Nós queremos alcançar muito mais pessoas e você pode ser o contribuinte para que mais pessoas possam ouvir a palavra e aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas, tá bom? Iniciando a nossa lição, como já diz o nosso programa Direto ao Ponto, nós queremos fazer aqui a nossa leitura, né? A leitura da nossa introdução. Veja só o que diz a leitura da nossa introdução. A tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensina a orar, de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da nossa caminhada. Veja que logo na introdução nós conseguimos compreender que a lição ela trará sim o próprio Cristo, né, o próprio Senhor Jesus como referência, né, para resistirmos essas tentações. Na lição nós temos aqui 3 tópicos, do qual trataremos rapidamente em uma síntese com vocês. O primeiro tópico diz a tentação e sua esfera humana. O segundo tópico diz o Senhor Jesus e a tentação. E o terceiro tópico da nossa lição diz resistindo à tentação. Veja só. Inicialmente, a lição ela vai trazer aí 3 palavras que fazem referência ao termo tentação. A primeira é em hebraico, né, que é massá, que significa teste, provação. As últimas 2 palavras que se referem à questão da tentação está em grego. A primeira é peirasmos, que quer dizer teste, que quer dizer prova, né? E esse termo, peirasmos, aparece 25 vezes no Novo Testamento. O terceiro termo aqui, que também é em grego, né? Peirazó. Esse termo peirazó quer dizer testar, submeter à prova, né? Ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. O escritor ele sempre tem trazido esses termos que se referem ao assunto pela qual a lição vai tratar, para nos fazer entender que ela de fato está, né, em toda a Escritura. Veja que a peirasmos está escrito 25 vezes no Novo Testamento
e a Peirazó está escrito 36 vezes, né? Então, é um termo que de fato está bem colocado diante das Escrituras, mas nós precisamos entendê-lo, e para entendermos aqui a respeito dessa tentação, o escritor traz a pessoa de Cristo, né? A pessoa de Cristo como referência para todos nós. E aí, o escritor, ele nos trouxe aqui, dentro da leitura bíblica em classe, exatamente o texto de Mateus, que fala sobre a sua tentação, né? E vai nos dizer, no capítulo 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, que o texto vai dizer que ele foi conduzido, né? Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Jesus estava em 40 dias e 40 noites, tá? Em jejum, crendo eu, sem comer e também sem beber, tá? Assim como aconteceu lá com Moisés, acredito que aconteceu aqui também com Cristo, um ato milagroso, um ato de Deus, né, na vida do Senhor Jesus enquanto humano aqui, eu acredito que sim, tá certo? Só que nós vamos entender que Jesus sofre aqui algumas tentações, tá? Porém, você vai observar que Jesus ele sofre tentações aqui externas, tá? Ele sofre tentações externas. Por que Jesus sofre tentações externas e não internas? Nós vamos entender isso, tá? Adão, sendo o primeiro homem, e aí nós vamos encontrar no texto que Jesus, assim como Adão, foi tentado de forma externa, porque Adão, sendo um homem criado por Deus e sendo ali uma pessoa que não tinha pecado e não foi criado e não possuía essa natureza pecaminosa que nós temos hoje, ele foi tentado de forma externa, porque essas concupiscências que nós sentimos hoje, o que é isso? São desejos, são sentimentos, não é? Que nós sentimos, que nos inclina para o pecado. Adão não tinha, assim como Jesus também não tinha. Então, Adão externamente sofreu aquela tentação através da sua mulher Eva, que ouvindo a serpente come, e ele ouvindo a mulher come também e acaba sofrendo uma sentença por causa do seu erro e do seu pecado. Jesus não foi diferente, ele sofre uma tentação, né? Ele vai sofrer uma tentação aqui, porém, a Bíblia vai dizer que ele não comete pecado, né? Essa tentação foi externa, né? O inimigo vai tentar ao Senhor, né? Dizendo a ele que ele, se ele fosse o Filho de Deus, que ele transformasse a pedra em pão, se realmente ele fosse o Filho de Deus, que ele se lançasse do pináculo, que se ele quisesse possuir todas as coisas, levando ele a um alto monte, que ele prostrasse e adorasse ali ao inimigo, e o Senhor, ele vai responder à altura ao inimigo. Como ele vai responder? Usando a própria palavra, né? Porque se você observar, existe um diferencial aqui também de muitas tentações. Aí você pergunta que diferencial é esse, Glenson? Esse diferencial é exatamente a forma da tentação. Veja que o inimigo aqui, ele usa a própria palavra, ele usa as escrituras, não é? E usando as escrituras, ele talvez entendeu que não receberia, né, a repreensão ou uma palavra que o contrariasse, mas o Senhor Jesus também, ele se utiliza da palavra, mas de forma correta, no momento correto, para a situação correta, tá? Então, muitas das vezes, alguém quer se utilizar da palavra, não é? E não usando a contextualização do texto, acaba
criando heresias, acaba criando conceitos que não são verdades, não é? Porque naquele momento, se o Senhor cumprisse com aquelas tentações feitas pelo inimigo, ele iria se desviar do seu propósito, ele iria se desviar do seu caminho. Mas para o homem, né, existem aí duas vias para a tentação, né? E que vias são essas? A primeira via, claro, é a via externa, que nós falamos aqui. Essa via externa, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, né? No capítulo 3, que é exatamente essa da qual o inimigo tenta a Eva e tenta também ao próprio Cristo, aqui no capítulo 4 de Mateus. Essa é a tentação externa, ou seja, o homem sofre essa influência, né? O homem sofre essa influência. E se o homem não estiver preparado, como está escrito lá em Efésios 6, com o capacete da salvação, se o homem não estiver preparado com as armaduras espirituais, o escudo para a proteção, a espada para a defesa, calçado seus pés no evangelho da verdade, com a couraça da justiça, tá? Se ele não tiver com essas armaduras que as Escrituras nos mostram lá em Efésios 6, ele acaba sendo atingido por essa influência externa. É por isso que o homem, a mulher, precisam estar preparados diante desse mundo, que nós estamos vivendo, de tantas ideologias, de tantas paixões, de tantos desejos, porque as concupiscências da carne, como diz aqui a nossa lição, são exatamente esses desejos, né? Esses sentimentos que acaba fazendo com que a gente cometa esse pecado, dê à luz a esse pecado. Veja que ele é interno, esse interno é exatamente essa concupiscência que o homem tem por causa da sua natureza adâmica. Nós tratamos isso, não é? Na lição anterior, tá? Falando exatamente sobre o pecado, tá? Falando sobre o pecado, nós citamos que pecar é errar o alvo, né? Que vem do termo ratá no hebraico. Então, quando você permite que essa concupiscência, ela aflore a sua vida, ela realmente, de fato, tome conta da sua vida, você acaba cometendo esse pecado, né? Veja o que está escrito aqui em Tiago 1, 14 e 15. Veja só, diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Veja só, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo gerado, né, esse pecado, né, tendo gerado o pecado, ele dá a luz a esse pecado. E o pecado, após você conceber a luz a esse pecado, a Bíblia vai dizer que após ter consumado esse pecado, gera para o homem a morte, né? E morte é separação. E Deus disse a Adão e a Eva: se comerdes, porque assim o Senhor, ele não tenta a ninguém, mas o Senhor permite que estas tentações surjam, estejam diante de nós para provar a nossa fé, né? E é interessante entender que nós temos em nós essa concupiscência, mas nós temos que lutar contra ela todo dia. Essa é a tentação interna. E aí nós podemos fazer lembrança também da lição anterior. Me parece que a lição de número...
número 6, falando sobre as armas espirituais, né? A gente passa a entender que se nós não, de fato, estivermos prontos, preparados para também combater esse mal, essa concupiscência, esse desejo que é interno, nós acabamos dando a luz a ela e geramos a morte. A separação, inicialmente, a Adão e a Eva foi a separação deles para com Deus. Veja que eles dão a luz, né, ao pecado através de uma tentação externa que o inimigo produz ali. E o que acontece? Eles perdem o direito de estar com Deus. Adão estava toda a tarde com o Senhor, né, e depois da sentença eles saem do jardim e logo depois vem de fato a morte física, né, porque eles haviam perdido aquilo que Deus havia dado a eles a princípio, que seria a vida eterna. E aí o texto vai inclusive dizer que eles iriam sair para não comer da árvore da vida, né? Porque ali eles estariam se alimentando dessa árvore e teriam vida, né, de forma permanente. Então, o pecado gera, assim, a morte. Tá? E aí a Bíblia vai dizer também que essas tentações, e eu acredito e entendo que, sendo elas externas ou internas, elas não podem vir de forma tal que a gente não consiga resistir. O Senhor permite, como eu disse, mas o Senhor também dá limite a essas tentações, o Senhor também dá limite a essas provações, né? Porque se não fosse assim, nenhum de nós suportaríamos. Nós precisamos entender que existe uma influência externa e interna, mas existe um controle total que está na mão de Deus. E é Ele quem controla todas as coisas, né? As coisas até acontecem por sua permissão, mas nada pode acontecer sem a sua permissão, né? Sobre a questão de conceder o pecado, nós vemos aqui uma célebre frase do reformador Martinho Lutero. Veja o que Martinho Lutero vai dizer: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com o seu ninho. Então veja, quer dizer, uma coisa é ele sobrevoar, outra coisa é ele pousar, fazer o ninho e ainda ter ali os seus filhotes, né? Então tomemos cuidado com isso. Veja o que 1 Coríntios 10, versículo 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, né, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Veja, que o Senhor, Ele até permite a tentação, mas o Senhor estar atento sempre às nossas vidas. Ele não nos deixa sós, Ele não deixa você sozinho. Não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a prova, qual é a tentação, qual é a dificuldade, mas me deixe dizer algo importante para você. O Senhor, Ele sempre nos dá o escape, ou seja, Ele sempre está atento às nossas orações, não é? É por isso que na aula anterior nós conseguimos entender, falando sobre as armas espirituais, orando, jejuando, né? Tendo a palavra como uma arma para vencermos esses desejos, esses sentimentos. O Senhor, Ele sempre nos dá o escape. Pode até parecer grande a luta, né? Como pareceu ali diante do povo de Israel, quando aquele gigante afrontou uma afronta externa, né? Vamos colocar assim. Mas o Senhor, Ele sempre dá o escape. E o escape a Israel foi a presença de Davi, que lutando contra o gigante conseguiu derrubá-lo e mostrar que o Deus de Israel não precisa de pessoas grandes, de coisas grandes.
Não que ele não use pessoas grandes, não que ele não use coisas grandes, né? Mas ele não está presa a essas pessoas ou a essas coisas para fazer o seu poder se manifestar nas nossas vidas, tá bom? Então, veja só, em Tiago 1,13, vai confirmar isso que eu disse. Veja que em Tiago 1,13 diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Uma coisa é ele permitir, não é, que diante de nós, tá, esteja ali a tentação, que ela esteja presente, mas ele não nos tenta para o mal. Ele não nos tenta para o mal. Isso é importante termos em nossa mente, tá bom? Mas passando aqui adiante, nós também iremos entender, tá, que o Senhor, ele não foi tentado internamente por não sofrer essas concupiscências, essas paixões, esses sentimentos, pelo fato de não ter nele, né, a natureza adâmica, né? Mas ele teve as tentações externas, e aí o texto bíblico aqui em Hebreus 2,18 vai dizer: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Tá que pode, mas socorrer os que são tentados. Em Hebreus 4,15 está dizendo assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja, Hebreus 4,15 vai dizer: ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou, né? E as tentações de Cristo se deu pelo menos em 3 áreas. É o que a lição vai nos trazer aqui, já no seu segundo tópico, tá? Que diz: o Senhor Jesus e a tentação, a provação do Senhor, né? As áreas que Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no deserto. O texto vai nos dizer que ele foi aqui conduzido, e ele foi conduzido pelo Espírito, mas a Escritura vai dizer que ele estava cheio do Espírito, né? Vai dizer que ele estava preparado para aquele momento, porque se não estivesse preparado, ele poderia sofrer, essas astúcias, ciladas do inimigo, mas Jesus estava preparado para essas astúcias ciladas. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, né? Contra Satanás, que tem buscado a todo custo nos tirar do caminho. E não foi diferente com o Senhor Jesus. Veja que o Senhor, ele foi tentado na área física, né? Na área física, o Senhor diz a Jesus: transforma essas pedras em pães. E por que disse isso? Porque o Senhor estava com fome, diz as Escrituras. Estando ele com fome, o inimigo então o tenta na área física, dizendo: transforma essas pedras em pães, né? Porque você está com fome, e se você tem realmente poder, né, faça isso, mostre que você é filho de Deus, tá? Mas o Senhor responde a Satanás com a palavra também, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante estar preparado. Jesus estava com fome em jejum, mas estava cheio do Espírito. Jesus estava ali, foi conduzido, porque ele estava preparado para sofrer essas
astúcias, ciladas que o inimigo estava tentando para que Cristo pudesse sair do caminho e do propósito que ele estava, que era morrer na cruz, derramar o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E o inimigo o tentou, entendendo que de alguma forma conseguiria alcançar êxito sobre ele. A segunda tentação é na área da natureza divina do Senhor, quando ele o leva ao pináculo do templo e vai dizer a ele: se lança daqui abaixo, porque está escrito, dará ordem ao teu respeito para que os anjos te guardem, para que você não tropece com o teu pé em pedra, né? Então, se você se lançar daqui, certamente os anjos não permitirão que você caia e perca a sua vida, porque você tem um propósito. Eu me lembro que, por algumas vezes eu já ouvi isso, né? Que quem tem propósito de Deus, em quem Deus tem um propósito, em quem Deus tem um projeto, não morre. E aí, essa pessoa, sendo ele homem ou mulher, pensando dessa forma, está trazendo um engano para si próprio, né? É um engano que parece, é uma ideia que parece estar respaldada, mas que na verdade ela não é bem uma verdade, né? Porque, de fato, em quem Deus tem propósito, ele pode realizar o propósito. Mas se o homem não vigiar, se o homem entender, Deus tem um propósito na minha vida, eu não morro, e aí começar a fazer coisas que quer, entende, ir para lugares, né, e pensar que ele vai poder ser lançado do pináculo, como o inimigo aqui fez com Cristo, e que não vai morrer, ele pode perder a sua vida, ela pode perder a sua vida. Cuidado com essas ideologias, que muitas das vezes, por um sentimento de entusiasmo, vamos dizer assim, aí a pessoa diz: você não vai morrer, aconteça o que acontecer e tal. Só, queridos, entenda uma coisa: Deus nos guarda, é bem verdade, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, mas aquele que o teme desobedece a sua palavra, aquele que o teme o tenta, aquele que o teme, né, como o próprio Cristo disse, vai tentar ao Senhor? Não. Fica na sua posição, caminha. Esses dias, em uma live, eu disse: faça a sua parte diante de Deus. Agora aí sim, tenha certeza que os anjos te guardarão, te protegerão. O Espírito de Deus irá te guiar por caminhos corretos. O Senhor Jesus irá te guardar e te livrar. Então, entenda isso, aprenda isso. Não tente o Senhor teu Deus, pensando que porque Deus tem um propósito e um plano na sua vida, você não pode morrer. Não é bem por aí, não é? Então, essa foi uma das tentações, né, em sua natureza divina, dizendo: o Senhor é divino, pode ser lançado aqui, não vai acontecer nada. E Jesus disse: epa, não é por aí não. Está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E na área espiritual, o diabo tenta o nosso Senhor Jesus, desafiando a um caminho inverso do caminho da cruz, não é? O reino que Jesus tem para nos oferecer é um reino diferente do que aqueles que no tempo de Cristo, inclusive, tinham em mente que o Messias faria, né? O povo tinha em mente que o Senhor estabeleceria um reino ali, enfrentaria, né, a opressão do reino atual e tomaria o poder, né? E é dentro desse contexto que o inimigo vai tentar o Senhor. Ele vai dizer: olha, eu vou te dar tudo, tudo que você está vendo, porque ele leva Jesus a um alto monte, um monte em que o Senhor consegue contemplar o rei, e o inimigo vai dizer: olha, eu te darei tudo, mas você precisa romper com esse seu propósito, né? Você precisa se desviar desse caminho em que você está, porque o que os homens querem é que você estabeleça um reino
entre eles nesse momento, que você desfaça com a opressão desse momento em que o povo está vivendo. O povo quer um rei, o povo quer um homem poderoso, o povo quer um homem que possa desfazer toda a opressão que eles estão sofrendo. E esse homem é você. Eu estou aqui só parafraseando, tá bom? É isso que o inimigo quis dizer a Cristo. Aí ele vai dizer assim, como está escrito: se prostrares e me adorares, eu te darei tudo. Eu te farei o rei desse mundo. Você irá governar esses reinos. Né? Parece um texto tão simples, mas que na verdade, queridos, está acontecendo na vida de tantas pessoas. As pessoas deixam de estar adorando a Deus para deixar de adorá-lo. Adorar a Deus, deixe-me falar de uma forma que você consiga entender. Por exemplo, uma pessoa que tem um projeto de Deus para ser um levita, um cantor, uma cantora, para pronunciar palavras belas através das palavras de Deus, palavras que curam, palavras que salvam, palavras que libertam através do louvor. Deus o unge, o capacita ou a capacita para louvar a Deus. E ele ou ela ganha fama, ganha nome. E aí alguém, uma produtora, o convida ou a convida para deixar aquele propósito, para deixar aquele caminho, E exatamente como diz o nosso tema, resistindo à tentação do caminho. E aí o que acontece? Essa pessoa deixa de estar na igreja louvando a Deus, deixa de estar junto ao corpo de Cristo, adorando a Deus em louvores santos, para pronunciar músicas que não curam a alma, para pronunciar músicas, muitas das vezes, com palavras que até contrariam a própria palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo te dará o mundo, porque aquilo te dará a fama, porque aquilo te dará benefícios humanos, te concederá condição para ter um bom carro, uma boa casa, E essa pessoa simplesmente se deixa iludir por essa oferta do mundo, E aí nós vamos ler o texto do capítulo 12 de Romanos, que escreve o apóstolo Paulo: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, o terceiro tópico da nossa lição, que fala exatamente sobre resistir. E nós estamos terminando. O terceiro tópico vai dizer resistindo à tentação. E foi o que Jesus fez. E é o que ele nos ensina. Porque todos nós somos tentados, queridos. E alguns nessa área que acabei de dizer, da fama, alguns pregadores que muitas das vezes, por já ter uma fama, um conhecimento, se desviam do seu propósito e seguem outros propósitos e se desviam da presença de Deus por receberem outras ofertas. Homens e mulheres que já nos deram tantos exemplos, deram exemplos para o mundo, depois se deixaram vencer. Está aqui exatamente no capítulo 4 de Mateus. É quando o inimigo, em conversa com o Senhor Jesus, mostrando a ele todo o reino, diz: se prostrares, se me adorares, eu vou te dar tudo. E quantos de nós, homens e mulheres, se deixaram vencer por essa oferta? Se deixaram vencer e estão se deixando vencer
porque aconteceu no passado, tem acontecido no presente e continuará acontecendo no futuro, porque os homens, muitas das vezes, preferem se inclinar para a sua natureza adâmica do que se inclinar para o espírito, né? E essas tentações que surgem e vão continuar surgindo, né? Veja o que aconteceu com Jó, né? O inimigo, ele olha e diz: esse homem se desvia do mal porque o Senhor dá tudo a ele. Porque o Senhor havia dito a ele: viste o meu servo Jó, um homem temente, se desvia do mal. Um homem que se desvia do mal e que não se entrega à vontade do inimigo. E o inimigo diz: claro, ele tem tudo. Esse homem tem tudo que o Senhor pode dar. Uma boa família, bens, servos. Como não poderá viver um homem desse em retidão? E o Senhor, como disse, ele permite as tentações, porque aquela tentação ali, aí você vai dizer, foi uma prova, mas foi uma tentação para que ele deixasse a sua retidão. Veja que até a mulher dele entra em cena. Aí nós vamos aqui contar ponto a ponto da vida de Jó, porque você conhece muito bem, mas a mulher vai dizer: ainda assim, Jó, você permanece firme, fiel a esse Deus, né? Porque ele já estava em uma situação decadente na sua forma física, com doença em seu corpo, em sua pele, mas ele disse: eu acredito, o meu Redentor vive, aleluia, o meu Redentor vive. E como fala uma louca, fala você. Veja que o inimigo não usou alguém de longe para influenciar Jó. O inimigo usou a sua mulher, a pessoa mais próxima. Por que mais próxima? Porque Jó já tinha perdido seus filhos. Perdendo os seus filhos, só a mulher estava tão próxima a Jó. E é ela que o inimigo usa. Ainda vai manter a sua fidelidade? Abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus, deixa esse Deus e vamos morrer em paz. E Jó disse: não, não, eu sei que o meu Redentor vive. Então veja, Jó consegue se manter firme nessa tentação. Jó consegue se manter firme e não permitir que o mal e que os seus sentimentos de tristeza, porque sentimentos e desejos não são apenas na área sexual, sentimentos e desejos não são apenas na área da violência, né? Sentimentos e desejos podem ser também na esfera espiritual, quando você permite que sentimentos dentro de você se direcionem contra Deus, que foi o caso da mulher de Jó, dizendo: amaldiçoa o teu Deus. E se Jó permitisse isso, Jó morreria sem a presença de Deus. As tentações surgem também na área sexual. Veja o que aconteceu com José. Nossa, é um texto tão conhecido que eu não preciso esmiuçá-lo aqui, você sabe, né? Mas só que é o seguinte, o que nós temos que ter como compreensão aqui é que José não era um qualquer, não. José era alguém que tinha sobre o seu poder todas as coisas do seu senhor Potifar, que deu a ele todo o poder de estar ali sobre a sua casa. Ele poderia se sentir alguém, né? Alguém ao ponto de possuir até a mulher do seu senhor, mas ele disse: não, existe uma barreira, existe um limite que eu não posso ultrapassar. E aí nós voltamos para a aula anterior, inclusive, né? Como disse a respeito do pecado, errar o alvo, não é? Mas ele disse: não, eu tenho limites, eu tenho princípios. E quando, queridos, nós quebramos princípios, nós começamos a quebrar os princípios,
eles vão se quebrando e vão se desfazendo. E muitas vezes nós nem percebemos quando nós observamos o que está acontecendo. Muitas vezes até já é tarde, porque nós já estamos afundados em pecados, em erros, em mentiras, em concupiscência, que são os nossos desejos, os nossos sentimentos. Então, como vencer isso? Como vencer isso? Nós falamos aqui do capítulo 6 de Efésios, né? E no capítulo 6 de Efésios vai falar sobre as armaduras espirituais, né? Me parece que no versículo 10, que vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É capítulo 6, versículo 10, né, de Efésios. Tá? 6:10. Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Aqui tem uma tradução diferente, né? Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Aqui está demônio, em outras traduções está inimigo. Tá? E aí nós vamos finalizar essa nossa lição entendendo que as tentações existem, entendendo que elas são externas e internas, porque nós temos a natureza adâmica e não pecamos, escute isso, não pecamos para ser pecadores, mas pecamos porque somos pecadores, temos em nós essa natureza que herdamos de Adão. Mas veja o que diz o capítulo 5 também de Efésios, no versículo 18: não vos embriaguei com vinho. Aqui está dizendo que leva à luxúria. Em outros textos, traduções diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, né? Aí vai continuar o texto: mas enchei-vos do Espírito Santo. Gleison, como resistir às tentações, sendo elas externas ou internas? Como resistir às concupiscências, Gleison? Se revestindo das armaduras espirituais, se enchendo do Espírito Santo. E como eu posso fazer isso, Gleison? Seguindo as orientações da palavra de Deus. E se você vem acompanhando as lições, você verá que as lições vêm falando sobre isso. A confissão, o prejuízo de não confessar, os benefícios de confessar, a palavra que nos cura, que nos liberta, que nos fortalece, a existência do mal, porque quando você deixa de crer na existência, você vive uma vida aleatória, entendendo que o mal existe, que Deus existe. Eu preciso estar de um lado, eu não posso estar em cima do muro, eu tenho que escolher um lado. Entendendo que o pecado existe, eu preciso me preparar para que eu não venha dar a luz a esse pecado, dando a luz ao pecado, gerar a morte, que primeiramente é a morte espiritual, que é essa morte que trata a respeito da separação. Você se separa de Deus ainda em vida, como homem, mas estando morto espiritualmente. Como morto espiritualmente, a Bíblia vai dizer que é um homem que não é espiritual, está morto e não consegue discernir as coisas espirituais. Mas o homem que está em Deus, que é espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais, ele consegue ver de longe as tentações externas e consegue repreender de perto as concupiscências. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai dizer a ele: ei, filho, cuidado com esse pensamento. Ei, filho, avista o que vem diante de você. E o Espírito de Deus que nos consola, que nos ajuda, que nos protege, o Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, estando em nós, nós conseguiremos vencer o mal. Nos tornaremos perfeitos, Gleison, sem cometer falhas e erros? Nunca. Mas a Bíblia vai dizer
que um dia esse corpo que é corruptível, que é mortal, vai se revestir em corpo incorruptível e imortal. Você crê nisso? Para chegar a esse estágio, é preciso resistir às tentações no caminho, é preciso ter em você o Espírito, porque Paulo vai dizer, nós somos templo do Espírito Santo. E só com essa presença, e só com essas armas de jejum, oração e palavra, e só estando cheio do Espírito Santo é que nós conseguiremos vencer as tentações. José venceu. Jó venceu. Muitos outros personagens bíblicos venceram as tentações porque estavam em Deus, crendo, firmes. Isso é uma decisão. Eu ministrei uma palavra esses dias sobre Josué, quando ele declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão para servir a Deus de verdade. Queridos, muito obrigado por esta aula tão interessante, tão edificadora, tá bom? Que nos ensina muito a respeito do nosso caminhar, porque Jesus disse, eu sou o caminho. E nós precisamos andar no caminho para alcançar a salvação em Deus, tá bom? Deus continue te abençoando, muito obrigado e fiquem todos com o Senhor Jesus.